Olá, boa tarde. Até que enfim, calor. Precisa de mais uma pessoa para dar o quórum, porque a gente está em três, a Patrícia está tentando entrar, quatro, acho que deu. Quatro, cinco, seis. Se a Patrícia entrar ali, dá quórum. Mas se a Patrícia então não seria só 5 pessoas? Não, que ó, uma. Ah, não, estou contando eu ali. Né? Gente, tudo bem? Tudo, tá bom. Aí, Quem é que está faltando mais? Vamos, então entra, né? Mas aí não temos quórum, só que estamos em cinco, preciso de mais uma. Isso. Não, então, mas é uma Patrícia entrando. Já chamei a ouvir, eu falei, corre, pelo amor de Deus. Mas você não faz aqui, deixa, não, não. Teve uma que falou que. Estou chamando aqui, precisa de a gente precisa de 6 pessoas, porque eu falei que eu estava falando com a Patrícia. Eu passei todas as resoluções do Nacional, já fiz parte do Ministério Público e está tudo parado, porque ele não imprime assim e ele também não, ele não tem que assinar o caixão golpe. Aí eu falei, vamos deliberar hoje para eu assinar a primeira secretária e eu já libero tudo isso daí, mas para isso mesmo, entendeu? bom, a Patrícia voltou. Aí, três, pode mais uma. Então, não tem como mais alguém aparecer do nada. Eu estou tentando aqui. Ah, agora eu consegui abrir o microfone. É, Eu estou tentando conectar minha internet no meu computador para avisar a Sidneide que já começou, mas eu não estou conseguindo. a Sidneide, deixa eu avisar ela aqui. Ela não É que habilitou o áudio, né? ela pediu o link, aí Mas eu ela já mandei para entrou. ela. É que ela não Ela tá. habilitou o áudio, então não tá ouvindo a gente. Habilita a Ah, tá. Cid. Eu não tô ouvindo. Vou falar com a Sidneide. Isso. Diferentes níveis de forma. Aí de um nível mais grave, chamado de catástrofe, onde o patamar Francisco não está conseguindo entrar, porque ele não consegue baixar o link Como você consegue baixar o link? do Zoom. Clica em cima. morte depois de gado. A gente vai conseguir. 6 pessoas. Porque senão a gente Já não dele- estamos em quantos? 5, falta um só. E ela saiu. A Rosa tá por aí? Chegou agora. Pensar e Ah, tá. fazer. Foi ela que passou aí ao fundo. Boa tarde, Rosa. Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Boa tarde a todos, né? Desculpa. É o calor. Estou comendo as palavras. Nossa, eu não estou conseguindo conectar meu computador, gente. O que é isso? Dia 19, né? Oi? Dia 19, né? É. Não dá pra mim. Francisca entrou, Sidney está entrando. Beleza. Agora sim. Opa. Aí falta a Judite. A Judite ela já estava, né? Ela saiu, Entrou mas ela já Judite. estava. Ó, Judite, Francisca, Sidneide, Patrícia, Vanessa e Mãe Rosa. Pronto, conseguimos. Perfeito. Francisca não está ouvindo. Ai, meu Deus, abre o. Sidney ainda não conectou também.
Conecta o áudio. Deixa eu falar aqui. Esse botão aqui, ó. Ela não tá conseguindo ouvir. Ó, é um botãozinho, tem ali de áudio. Uhum. Desconectar áudio. Francisca, é um botãozinho que conecta áudio. Esse canto inferior esquerdo aqui. Ela tá falando, mas não está escutando. Vamos falar em libras. Infelizmente, eu Agora assim, ó, e mostra para elas. É, reclamei na reunião. Mostra para elas onde que é, porque aí elas apertam. Deixa eu entrar na reunião. Ele vai apertar aqui, vocês vê, enxerga. Vou pegar o link. Pode ser que você conseguiu. Só que esse dinheiro caiu. A Francisca não conseguiu, não, ó. Ah, conseguiu. Tá aqui aparecendo. É só desativar o áudio dela, mas já tá ouvindo. Ativa o seu áudio. Francisca, ativa seu áudio. Ah, mas já tô ouvindo agora. Você tá ouvindo a gente, mas a gente não tá te ouvindo. A Gabi vai chegar. Precisava dar. Ó. eu pego não. Mais precisava, mais vezes. Aí minha filha depois, né? A Francisca tá tentando falar, só que eu acho que ela conectou o microfone no errado aí, fica muito barulho. Tá bem, Gabi. Pode fechar seu microfone, Francisca. Abre quando você for falar, meu amor. E mesmo assim a gente tá ouvindo ela. Eu tô ouvindo estática só. Tô ouvindo só ruído Deixa eu seu. ver, a Sidneide ainda não conectou. Eu acho que a Francisca deve ter colocado o fone de ouvido em outra saída, É, não no de áudio. eu até considerei isso, mas geralmente o celular só tem uma entrada só. Não sei. Deixa eu escrever aqui no chat para Sidneide. Aonde? Aí, Aí a Gabi vem pra cá. A Francisca falou que vai tentar arrumar outro fone. Aí. Aí. Eu vou entrar aqui na reunião rapidinho. Nossa, olha, eu tô uma bomba relógio. Até bom. Só pode ser salga. Então, água. Olha, eu entrei na reunião aqui. É minha ou é sua? Acho que é a minha. Não, vou pegar outra. Não, é sua, porque a minha é desse lado. Não sei se ela consegue ver esse botão aqui. Meu Deus, que Para tentar correria. ativar o áudio. Recording in progress. Bom, eu vou fechar aqui, que senão ela fala. Eu vou fechar. Sempre por trás. Boa tarde pra todo mundo. Sim, sim. Não fiquei daí, mas boa tarde. Pronto. Vamos lá? Vamos começar? Boa tarde, Gabi. Tudo bem, amor? A Sidneide não tá ouvindo ainda. Cid. Não adianta chamar ela. Sim. Oi, tô aqui. Ah, Sidneide. isso. Ela não vai ouvir. Alguém falou, tô aqui. A Judite.
Ah, tá. A Francisca que eu vou falar, só que acho que está mudo aí. Tá todo mundo ouvindo, gente? Qual que é o nome da sua cantora? Número É. 14ª. Eu tô ouvindo bem, eu vou mutar o telefone, tá? Para poder ouvir vocês. Tá, ordinário. É ordinário ou É extraordinário? ordinário. A gente transferiu, né? Não teve aquela, então nós transferimos para hoje. Vamos lá. Gente, todo mundo sabe que nós vamos ter o evento dia 21. A gente vai falar sobre esse evento agora, depois desse assunto que eu vou colocar. O que acontece? Estou com três resoluções, os convites que eu mandei para o pai Danilo para assinar, para mandar para as autoridades o modelo de convite, ofício para o Ministério Público, devolutivas, e eu estou tendo muita dificuldade com a questão da assinatura de ofício e documentação. Por quê? Lá onde ele mora não chega sinal do Gov, tá? Às vezes está fora do ar. Eu também não consigo ficar nessa tratativa toda hora, e ele também não está conseguindo imprimir para trazer para assinar. Hoje nós temos fórum. O que eu quero deliberar com vocês todo mundo concorda de eu assinar esses documentos para mandar para o Diário Oficial para a gente conseguir fazer as respostas? Sim. 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 Ok. Porque, inclusive, a resolução que a Gabi passa para a vice-presidente não foi assinada ainda. Só mentira. Então, eu vou assinar ela para enviar, tá? Então, Perfeito. qual que é agora a pauta, agora a segunda pauta? O evento do dia 21. O que nós já temos sobre o evento e o que nós precisamos para o evento, tá? Da minha parte, coral indígena, capoeira, toda essa parte de inclusão, da igualdade racial, a logística da divulgação. Patrícia fez faixa junto com as meninas, só que precisa mais. Aí eu quero saber, Mãe Rosa, o que a senhora trouxe hoje para a gente sobre o evento. Tá. Então, eu convidei o pastor Ailton para dar uma palavra lá também sobre a igualdade racial. Eu tenho aqui uma filha de Santo Minha, que ela é palestrante do LGBT+, se puder, que ela também tem outras. Como é o nome dela? Janaína. Janaína do quê? Janaína, peraí. E ela é palestrante aonde? Ela é palestrante em São Paulo, ela é palestrante que ela fala sobre as empresas, sobre empreendedorismo, muito boa, tá? E eu convidei ela hoje para poder também estar sofisticar um pouco esse evento. Inclusive, ela vai também trazer uma amiga dela que ela é advogada, formada em direitos da igualdade racial. Eu achei interessante, né? Se caso puder dar uma palavra, melhor ainda, né? O que a gente tem que tomar cuidado é que é para a gente não vir uma igualdade social. Sim. E sim uma igualdade racial. Como é uma capacitação, praticamente, Isso. então dá para a gente ter algumas palavras de alguma coisa. Tá? Não é um evento que a gente vai falar que vai fazer aquele evento de cada pessoa. Isso. A etnia ciganas, eu convidei a Ilmar, mas ela não me deu resposta ainda, tá? Porque seria muito legal se ela viesse, porque realmente ela é uma cigana, assim, lá no Santos. Ela também é do Conselho da Consciência Negra de lá. Então, seria muito bom se ela pudesse vir. Mas estou no aguardo ainda hoje. Qualquer coisa eu coloco no grupo, tá? Algum movimento, assim, que vai vir de mais pessoas? Então, como esse evento foi muito assim, vamos dizer, muitas pressas, não deu tempo de a gente fazer algo melhor. O que eu pude trazer foi isso. Agora tem que ver com colegiadas, se As alguém comunidades, tudo. Eu convidei muita gente. Convidei a matriz africana, desculpa, inclusive eu fiz um vídeo também, para ver se o Pedro coloca lá no dia, sobre a igualdade e a intolerância religiosa, tá bom? Legal. A gente vai falar sobre o conteúdo depois e a programação. Eu vou até colocar Por enquanto. isso, para vocês verem se encaixa, tá bom? Vai falar alguma coisa sobre? Ou você tá... Não, é isso Tá, que eu ia falar. entendi. Tipo, tô meio que por fora, Tá no né? momento de acolhimento. Isso. Então, assim, não consegui acompanhar o grupo.
não consegui acompanhar, assim, nem no celular, não sei se você lembra, eu falei, coloquei nos status, falei, gente, eu não consegui responder ninguém. Então, agora a gente está com os vestígios, né? O depois, então, muita coisa atrasada, muita documentação, os eventos que a gente está fazendo de doação de roupa, cesta básica, está muito corrido, eu não consegui acompanhar mesmo. Tá bom? Alguém, Patrícia, Eu quero só fazer um comentário com a Gabi. Com tudo o que está acontecendo na cidade, Gabi, você estar presente hoje na reunião é um super ganho, entendeu? A gente compreende, a cidade ficou o caos, né? E isso impacta diretamente na assistência social. Aí eu aproveito para parabenizar o serviço de vocês. Ontem eu fui visitar uma pessoa que foi atingida e ela teceu muitos elogios à assistência, enfim. E eu dirijo a você os meus parabéns. E essa vontade, né? Porque isso poderia servir simplesmente de motivo para você não participar da reunião. Mas você estar participando da reunião, pelo menos para mim, Exatamente. eu vejo como o seu comprometimento. Então, eu acho isso muito bacana. Sim, Eu deixar preciso só deixar isso registrado. Obrigada, Patrícia. E assim, só terminando, hoje ela me chamou, a Vanessa, né? Você vai participar da reunião e eu naquela loucura e não conseguia responder. Daqui a pouco eu consegui responder ela. Eu falei assim: olha, a minha chefe, né? Minha diretora tá me chamando para conversar. E assim, eu falei, dona Mônica, assim, a gente está com muita demanda. Eu já ia me deslocar daqui para outro local, né? E aí ela falou assim: não, você vai, vou mandar outra pessoa e você vai participar da reunião. Então, assim, ela sempre coloca o conselho assim, em primeiro lugar. Então, a gente deixa as demandas para estar aqui. Então, ela falou, você vai para a reunião. Eu falei, tá bom, então eu vou. parabéns ao Né? Departamento de Assistência Sim, Social. sim. A Francisca foi no médico hoje, tá ruim, né? Mas a gente aqui Tadinha, tá sem sempre... voz. Eu tô com o pé inchado, viu, gente? Mas não é de bebê, não, viu? É que tá com tumor no pé. Quê? Tá com o quê? Tumor do pé? Tô com o pé inchado, mas não é de cachaça, não, viu? E, Patrícia, É um... falaram, né? Falaram para você sobre o nosso trabalho, e eu sempre falo, né? Desde quando acabou o acolhimento, na sexta-feira, que foi a última família embora, no início foi aquela pilha, né? Todo mundo nervoso, a gente tem que ter paciência, né? Porque assim, as nossas casas também, de funcionários ali, cheio de água, a gente tem que fechar a porta para poder estar atendendo a população. Então, assim, estava todo mundo nervoso, todo mundo assustado, né? E eu costumo falar, desde quando acabou o acolhimento, que eu defendo, né, a assistência, porque, assim, foi um trabalho limpo, um trabalho sem política, um trabalho, todo mundo deu o seu melhor, foi um trabalho perfeito, deu tudo certo. Graças a Deus, muitas famílias que saíram ali elogiando os funcionários, elogiando o trabalho, né? A Defesa Civil também, que se empenhou bastante. Então, assim, a assistência junto com a Defesa Civil fez um trabalho excelente. Fico feliz que chegou até seus ouvidos, que a gente fez um ótimo trabalho. Chegou sim, houve um agradecimento à assistência, mas só que a gente não pode. São duas considerações que eu preciso fazer. É que por mais. Aí eu não estou falando das pessoas, porque eu sei que as pessoas se comprometeram e foram e fizeram o seu trabalho. Mas a gente não pode deixar de pontuar duas coisas. Primeiro, que falta muito ainda para que a gente não passe por situações como essa, né? Certeza. Em primeiro lugar. E, em segundo lugar, as pessoas que estão na ponta sofrendo a questão da enchente, né? Invasão da água nas casas, a questão do racismo ambiental, são as pessoas pretas, né? Porque a sua maioria, na grande maioria, que enfrenta essa situação são as pessoas pretas. Então, tem tudo a ver com a nossa pauta, tem tudo a ver com o que a gente luta.
tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, só para não achar que o tema está destoado, né, do conselho, que não está. O Claro. tema racismo ambiental, embora seja dentro do contexto do Brasil, né, já acontece há muito tempo, mas enquanto conceito ele foi construído agora, recentemente, né, e a gente precisa estar sempre em busca de mais informação, de poder dar suporte para essas pessoas o máximo que a gente puder. Então, mais uma vez, parabéns a todos os profissionais da assistência, e vocês fizeram um bom trabalho, um belíssimo trabalho. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E março de 2020 também foi uma baita enchente, né? Foi. Nem Essa fala. época é sempre complicado. Eu acredito que é um tema a ser discutido em todos os Em conselhos. todos. É uma questão muito de vulnerabilidade social, emocional, Todos, ambiental. né? Com certeza. Foi muito pesado e realmente sim, o departamento está de parabéns mesmo. Mas e aí? Mas, Patrícia, voltando ao evento, como que estamos aí, a sua parte? Então, eu convidei um grupo de capoeira, que é aqui do Então, assim, ligaram para mim agora e eu tirei o telefone. O rapaz mora também numa área que alaga, e agora eu não tenho certeza se eles vão conseguir participar. Mas eu já mandei mensagem, ele falou que vai ver com os alunos se ele vai conseguir. Essa é da questão da atividade cultural, né? Com relação ao evento, como você já falou, nós conseguimos 2 faixas. Uma faixa foi colocada entre o Vera Cruz, aí eu não sei, ali perto do mercado prático, do prático. Tá. e o outro e a outra faixa no centro, né? Eu espero que essa faixa ajude bastante no sentido da divulgação do evento. Como a gente vai falar sobre a capacitação, eu tenho material falando da capacitação e eu também quero ressaltar que eu estou capacitada para fazer isso, tá? Eu tenho meu currículo é na questão de defesa social, de defesa racial, enfim, movimento negro, isso desde a minha adolescência, e não só pelo movimento enquanto pessoa física, né? Enquanto Patrícia, mas também enquanto profissional. Eu tenho material que é parecido com o material que a gente usou na capacitação que a gente estava fazendo, dentro do conselho, que não foi finalizado, né? Eu acho que é bom ressaltar isso, porque eu gostaria muito que a gente finalizasse essa capacitação para os membros os próprios membros do conselho, porque a gente precisa ter prioridade sobre o que a gente fala. A gente precisa ter noção das palavras que a gente usa, dos conceitos, enfim. E falando do Estatuto da Igualdade Racial, é um documento, é uma lei federal, e a gente pode utilizar, pode não, a gente deve utilizar o que está preconizado no Estatuto da Igualdade Racial dentro do Conselho para fazer uma divulgação, disseminação de informação. Então, eu tenho material, não sei se no dia vai ter, foi até bom eu lembrar agora, se vai ter audiovisual, PowerPoint, enfim, se vai estar disponível. Ok. Isso. Vai sim. Eu falei outra coisa, né? O que eu falei? PowerPoint, eu acho. Mas, enfim, que bom que vocês entenderam. Eu quero falar sobre isso mesmo, essa questão do data show, da programação, como que nós vamos fazer. Eu penso em fazer uma entrada, né?
com uma fala legal sobre igualdade racial, dar boas-vindas, né? Não precisa ser eu propriamente, tá? Porque eu, para falar mesmo em público, às vezes eu dou uma gaguejada. Eu falo bem, mas entendi, então... E aí a gente fazer essa abertura, fazer essas boas-vindas às pessoas que estão, e aí depois a gente entrar com as atividades culturais que estiverem presentes, né? Ah, tem um grupo de capoeira, vamos deixar. Aí deixa o mestre fazer uma fala sobre igualdade racial. Aí tem um grupo que nem o grupo da Tia Ju vai se apresentar lá, com a mesma fala que levou lá nos Zumbi Palmares, elas estavam saindo sábado. Aí deixa a Tia Ju fazer uma fala também, né? Ela é uma liderança com a questão, se puder, tá? A gente eu estou dando aí uma sugestão, tá? Aí faz uma fala, se der. E aí, depois dessa intervenção artística, a gente começa a falar sobre o projeto Raízes Unidas, capacitação de lideranças. Aí vai falar sobre o projeto, a programação, o cronograma. Aí a gente vai dar uma ficha para todo mundo que estiver de associação, ou de liderança de bairro, ou de templo religioso, fazer esse cadastro, aí depois a gente vai, e a gente faz o cadastro, você explica um pouco sobre a capacitação, Patrícia. A Mãe Rosa também tem uma fala sobre, né? Eu acredito que todo mundo deveria ter uma fala sobre o que é a igualdade racial, como é estar, né, ali, os convidados que confirmar a presença também, ter uma fala sobre o tema é muito importante. E o final são os cadastros aí das associações que estiverem presentes e tudo para depois a gente começar o trabalho. Plano B, não deu muita gente, não foi como a gente imaginou, e a gente teve uns atropelos sim, porque eu acho que sozinho ninguém trabalha. Eu acho que a gente tem que ter a união para que as coisas aconteçam. Não deu, então a gente vai começar a visitar essas associações e esses templos religiosos e oferecer a capacitação em nome do conselho. Hoje eu fui na Escola Pequeno Príncipe, conversei com a diretora lá, eles estão interessados nessa capacitação. Então, assim, né, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente pode fazer também. Eu fui lá justamente por causa da minha filha e já entrei no assunto. Então, eu penso nisso. Primeiro a abertura, depois a parte da intervenção artística, depois as falas, depois o que é o programa e depois cadastro. O que vocês acham? Ótimo. Pode ser? E como Pode que vai, ser sim, legal. como que vai ser o cronômetro da fala de cada um? Aí nós podemos colocar 3 minutos de fala, 4 minutos de fala, né? O que vocês acham de 4 minutos? Porque para não ter para não Você ficar cansativo, né? porque é muita fala, muita Eu acho que cansativo. 4 minutos seria bom. Minutos tá bom, gente? Vocês acham bastante para falar sobre o tema? Que horário é o horário? Ó, nós temos das 15 às 17. Então tem que fazer um cronograma de tudo isso, senão vai passar muito, né? É Isso. muita coisa. Então. Posso dar uma sugestão? Pode. E é mais como você falou, plano A e plano B, essa questão da abertura, do meu entendimento, como presidente do conselho, Danilo ele deveria fazer essa abertura, certo? Mas a gente não sabe nem pela situação que ele passou, a gente não sabe se ele vai poder participar, né? Por toda a situação. Aí a minha sugestão é que a Gabi, no caso, como vice-presidente, se puder e quiser, que ela faça a abertura se o Danilo não puder comparecer. Eu não sei o que você acha disso, Gabi, mas essa é a minha sugestão, tá bom? É para responder agora? Se ela não se sentir à vontade, a gente pode pedir para o Pedro. Pedro é conselheiro também. Não, mas a Gabi Não, a minha Você preocupação é o quê? É o A minha tempo. preocupação é, tipo assim, eu não consegui acompanhar muita coisa. Sim. Então, assim, eu tenho que ter um fundamento. Mas a Eu gente tô faz uma assim- fala para você. Então faça, porque assim, eu tô com a minha cabeça aqui a milhão, então eu não consegui acompanhar mesmo, então assim, né? Então, tipo, mais questão disso. Sobre esse evento, eu vou falar para vocês, eu tô assim, Eu acho que zero por colocaria fora, então Então, mas Pedro, aí, Gabi, seria, no caso, só as boas-vindas. Você dar as boas-vindas às pessoas, cumprimentar os presentes, apresentar os conselheiros, porque aí não tem muita dificuldade, a gente não aprofunda muito e falar
O que é o conselho? Assim, sabe? O conselho está aqui, aqui estão os conselheiros, agradecemos a presença, é tipo só abertura, não precisa se estender, e eu estou falando isso, ressaltando isso, para que você não fique com medo e não faça por conta desse receio seu do microfone, de falar em público, que é super simples, super tranquilo, é só fazer a abertura mesmo, cumprimentar as pessoas que estiverem presentes e falar. Você pode até estar com o papelzinho na mão e ler, não tem problema, tá bom? Sim. Tá bom. Gente, a Gabi é ótima de imprevistos, viu? Eu não é Ele vai possível. chegar nos 5 minutos. Sou, né? Mas ele Não, mas assim, não, tudo bem, né? A Vanessa me orienta em Eu algumas faço umas coisas falas e para ela, né? Até ela pode ficar lendo e aí ali olhando, né? E dar essas Pode ser também. A única coisa, gente, que eu gostaria muito é que a parte da capacitação a Patrícia explicasse os blocos, como seria, e a parte do projeto, cronograma e programação, que eu tivesse a fala, para falar sobre o projeto Raízes Unidas. Pode Sim, ser? claro. Raízes Unidas, deixa eu só perguntar, é um projeto que você elaborou e está trazendo para o conselho, é isso? Na verdade, eu tive a ideia, Sim. e o conselho elaborou ele na reunião. É que eu não vi na reunião, por isso que eu não sei como é que está. Aprovou, Vanessa. Elaborou e aprovou. Elaborou e aprovou, porque eu tive a ideia e nós somos ali colocando e tal. Eu tive a ideia de fazer. Na verdade. Mas ele está no grupo, eu vou colocar de novo, ele está lá em documentos. É que eu vi, eu li anexados. ali, mas eu não entendi. Isso. Entendeu? Na Mas verdade, eu tudo bem. trouxe um esqueleto dele, Sim. fiz um mapa e o conselho mesmo elaborou junto comigo e aprovou. Aí no dia vocês vão saber como é que vai ser esse projeto, aonde, como que vai ser Na capacitado, é verdade, isso? esse projeto ele já está bem especificado como ele vai ser. Ele vai ser nas associações, nas igrejas, nas comunidades. Então, a Patrícia vai pegar, vai dar capacitação para o líder, né? O conselho vai capacitar aquele líder para que aquele líder forme roda de conversas com as pessoas a qual ele tem a liderança. E como vai ser isso? No Estatuto da Igualdade Racial. O Danilo falou que já tinha 25, né? E precisaria de mais, eu acredito, não sei quantas pessoas vão ser atendidas. E ao final, por exemplo, o líder fez a capacitação, já está todo mundo bem capacitado. O conselho vai lá, faz uma roda de conversa, um café da tarde, vai visitar, ver como isso está sendo aproveitado, o que foi que rendeu dessa conversa, né? Para que as pessoas estão conscientizadas de que realmente aquilo é lei. Essa é a função do projeto, é unir todo mundo para que as pessoas estejam conscientizadas sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Na realidade, eu coloco como uma divulgação de informação, né? Porque o que a gente precisa em todo e qualquer espaço, todo e qualquer lugar é de informação. Se você tem informação, você tem tudo. Então, muitas vezes, as pessoas estão passando por situações, seja no âmbito privado, seja no âmbito religioso ou no âmbito político, enfim, dentro do espaço de convivência daquela pessoa, ela pode estar passando por situações por falta de informação. E é isso que a gente pretende, que as pessoas errar, todo mundo erra, né? Mas o que a gente pretende? Passar informação para que esses erros, eles, no mínimo, minimizem. O desejo é que fosse extinguido determinados equívocos, determinadas falas, e até com relação, eu falei de política, mas no sentido de políticas públicas, né? Porque existem várias políticas públicas que o Conselho pode solicitar para o município, igual a questão que a gente discutiu com o promotor o quantitativo de pessoas negras atendidas pela saúde, já que existe no Ministério da Saúde um programa específico para a saúde da população negra.
O quantitativo das pessoas indígenas atendidas pela saúde, já que existe um programa do governo federal que é para a saúde da população indígena. Então, é essa questão de política que eu me refiro, políticas públicas que estão dentro do Estatuto da Igualdade Racial e que muitas vezes ela não é implementada no município. Então, é esse o objetivo, né? Da gente passar informação para as pessoas que existe a possibilidade de implementação de cotas em concurso público, por exemplo, cota racial, mas para isso a gente precisa de fazer um levantamento, e o promotor também solicitou esse levantamento de informação. Aí a gente precisa fazer o levantamento das informações para que a gente possa solicitar que as políticas públicas sejam implantadas. E a gente faz isso através do quê? Através da informação, através da capacitação, porque é a comunidade, a sociedade que tem que se movimentar para que essas coisas aconteçam. Exatamente. Na parte, Patrícia, deixa eu só falar. No caso aí desse levantamento, como nós temos a parte dos conselheiros com a saúde, com a educação, com a cultura, eles podem fazer esse levantamento para a gente mostrar para o pessoal da sociedade civil, entendeu? Então, mas você lembra que a gente já fez essa solicitação? Mas assim, E as informações que nos foram fornecidas, não, pelo menos naquela situação específica, as informações que nos foram enviadas através se eu não me engano, foi a Diretoria da Saúde. Agora eu não me lembro se foi da saúde ou se foi da assistência. Eu não me recordo bem, mas os números não batiam. O que estava no portal da transparência do governo do estado, que dissemina as informações, coloca lá as informações por município, era diferente da informação que foi passada para a gente através da diretoria do município. Então, quer dizer, o estado tem um número através do portal da segurança pública, que no caso foi sobre mulheres vítimas de violência. Então, o estado tinha um número que foi um número diferente do número apresentado pela diretoria, que agora eu não lembro qual diretoria que foi, então eu não vou cometer o erro de falar, mas eu sei que o número estava diferente. E o portal da transparência da prefeitura não informa esses dados. Foi mesmo, foi mulheres negras vítimas de violência. mas... E como que a gente vai fazer esse levantamento, né, desses dados todos, se a saúde, a educação não nos der um resultado, e como poderemos também falar com a sociedade? Então, isso, a gente tem dois caminhos. A gente tem dois caminhos para fazer isso. O primeiro caminho é verificar se cada diretoria que está envolvida, né, tem o quantitativo das pessoas atendidas. Se dentro, por exemplo, a pessoa vai ser atendida na assistência social. Para ela entrar, ela vai preencher um formulário. Nesse formulário, nesse prontuário da pessoa, está lá o quesito raça-cor, ou etnia, ou cor, ou só raça, né? Então. É isso que a gente tem que verificar. E se tiver, está sendo preenchido? Se não tiver, a gente pode, via ofício, solicitar que, a partir do momento que chegue o ofício, que seja obrigatório, mas aí tem um longo caminho a se percorrer até chegar nisso. Eu estou falando o começo e o final. Mas a gente pode solicitar que em todos os serviços da prefeitura tenham esse quesito, para que a gente possa trabalhar em cima desses números. Aí, a diretoria da assistência vai ter esse quesito nos seus prontuários, a diretoria da saúde vai ter, a diretoria da educação, da habitação, enfim, todas as diretorias podem e devem fornecer essas informações, porque é em cima dessas informações que a gente pode solicitar que políticas públicas sejam implantadas no município. E é nessa informação, nesse tipo de informação,
que o promotor trabalhou com a gente na conversa que a gente teve. É o levantamento dessas informações que vai dar subsídio para a implementação tanto da CEPIR quanto desses quesitos dentro dos órgãos municipais que atendem a população. Entendeu, Rosa? Entendi. Ô, Eu Patrícia, sugiro, só um pouquinho, então. eu sugiro que a gente poderia fazer um ofício para das Isso. redes, né? E para fazer esse levantamento para trazer para o nosso conselho, para a gente falar em falas concretas, né? Para a gente saber como é que está. Um ofício de quê? Para quê? Levantamento, né? Para o levantamento, para Quantas poder pessoas são atendidas, né? atendidas na educação, na cultura, na Mais saúde. atendida. Quantas pessoas dependem do sistema? Exatamente. Patrícia, eu me comprometo a fazer esse levantamento da como funciona, porque assim, eu não trabalho dentro dos equipamentos, né? Então, assim, eu não sei como que funciona lá. Eu posso fazer, é bom fazer um ofício, né? Formalmente, mas eu vou conversar com a gestora do Cadastro Único, Sim. que é a Viviane. Boa. E aí ela vai poder fazer esse levantamento para mim. Só que com certeza ela vai pedir para fazer ser algo oficial, né? Sim. Mas aí eu já vou falar para ela que vai ser feito, mas ela pode estar me orientando, né? Tirar alguma dúvida, se realmente está sendo feito, como é a ficha, se tem lá, se está sendo feito, né? Porque assim, ela é a gestora. Então, quem faz essa ficha é os cadastradores, né? Que faz o atendimento ali direto com a população. Então, eu posso estar fazendo isso, tá bom? Agora, as outras diretorias eu já não me conheço. As outras teria que ser nas outras diretorias também. É sim. como se fosse um BGE. Posso Eu acho- falar? Exatamente. Eu acho- Exatamente. Posso? Cada conselheiro que, se tivesse, vamos supor, da educação, né, É isso, da da saúde, saúde, a poderia cultura. também estar fazendo a mesma coisa. Pegando um ganchinho na fala da Gabriela, gente, nós temos um sistema hoje, que é o SAS, né, que é o sistema que nós usamos hoje para atender o usuário dentro do social, e o Fundo Social tem uma parte nessa página onde a gente também preenche, quando nós atendemos com o kit emergencial do Fundo Social. E lá tem, sim, a questão de etnia. Eu quero só fazer uma observação, porque nós sabemos que isso é autodeclaratório. Esses dias eu estava preenchendo o atendimento e era um cadastro novo, a pessoa não tinha cadastro. E a pessoa, ela não era branca, né? E eu perguntei para ela é mais ou menos a minha cor, né? Ela não era branca, eu não me declaro branca, eu não acho que eu sou branca. Então, eu perguntei para ela, eu falei assim, como você se define na sua etnia? Aí ela falou, como assim? Eu falei, sua raça, cor. Aí ela entendeu, né? Tem muita gente que ainda não entende. Você tem que explicar o que é etnia, o que é raça, para ela entender que é ligado à cor. E aí ela me respondeu branca. E eu tenho que colocar lá o que ela me responder, né? Então, Francisca, aí eu faço uma observação com a importância do conselho estar envolvido com toda a comunidade, porque o conselho também ele trabalha essa questão da etnicidade, de explicar para as pessoas o que, porque aí a gente vai trabalhar em cima do quê? Do IBGE, né? Das categorias que tem dentro do IBGE. Embora tenha uma etnia que foi levantada, até eu vi esse documentário hoje, que é o afro-indígena, que hoje não tem, né, no IBGE. Mas cabe também a nós, essa capacitação também pode servir para que a gente faça ou solicite que seja feito por outros órgãos, enfim. O importante é que seja feito, não importa por quem. É óbvio que por pessoas capacitadas, mas seria importante a gente capacitar as pessoas para que as pessoas que trabalham diretamente com a população, para que elas saibam o que significa essa questão de raça, né? Para que elas tenham noção da sua própria identidade racial. Então, eu acho que cabe a gente também fazer uma
tensionar toda a rede para a gente poder trabalhar nas escolas, né, nos equipamentos de assistência social, nos equipamentos de saúde, ou melhor, para que as pessoas que estão à frente desses equipamentos sejam devidamente capacitadas para lidar com essas questões, para poder passar para a população. Porque tem muita gente mesmo que é tão retinta quanto eu e fala que é moreninha, né? Então, é complicado isso. Sim, que era né? isso que eu ia falar, que em outra situação eu peguei uma pessoa preta e ela não se identificou como preta, ela se identificou como parda, né? Mas aí, então assim, aí requer aquele preparo, porque eu acho que isso vai ser bom até para a gente mesmo que somos conselheiros, para que a gente se prepare, porque eu, sinceramente, eu não me sentia à vontade de conversar com ela, porque eu senti que ela sentia vergonha de dizer que era preta. E eu queria me sentir capacitada de olhar para ela e fazer ela se orgulhar da cor dela. Só que assim, me faltavam palavras na hora para falar para ela. Eu falei assim, meu amor, ela ficou meio assim, eu falei, meu amor, nós brasileiros, eu costumo falar que não existe um brasileiro puro branco, porque nós somos todos de descendência ou africana ou português, então o brasileiro tem sempre uma mistura, ele não é puro. Aí ela deu risada. Então, assim, mas eu creio que eu vou ficar muito boa nisso e preparada para falar com as pessoas sobre isso. É sempre bom, né, Francisca, a gente poder ter uma capacitação também, para a gente poder também estar falando com as pessoas, né? Porque tem muitas coisas também com certeza. acaba se não falando e, pô, será que é isso? Será que não é isso? Houve um problema comigo esses dias atrás e eu fiquei bem chateada, mas ao mesmo tempo eu falei, eu preciso me politizar se realmente é, né? É só um relato rapidinho. Tem esse BBB aí, né? E eu vi uma briga, né, da Leide e tal. E eu não achei legal, assim, as palavras de um de outro se agredindo, principalmente com mulher, sendo que a gente nós fazemos aí um conselho de mulheres que a gente defende sobre as palavras, de dizer não, psiu, poxa, porque, e de repente, palavras agressivas. E eu coloquei no Face. Eu falei, ainda bem que teve uma que bateu de frente. Eu fui massacrada. Assim, e falaram que isso era um racismo. Eu falei, não, não é um racismo. Eu estava defendendo as mulheres, não o racismo em si, né? Porque poderia estar o racismo ali, mas eu quis dizer... Ela se choca, Exato. né? Então, acho que a gente realmente precisa se politizar um pouco, estudar um pouco mais, para também estar falando com as pessoas. Eu me politizei muito nisso. Até o Júlio me chamou a atenção. Você tem que estudar mais o racismo, mãe Rosa. Vixe, Maria. Mas ali você estava falando mais sobre a questão Sobre da a questão da mulher, e São não do duas racismo, falas. isso, porque até lá eu não estava vendo o que estava acontecendo. Aí qual foi o mais grave, né? Foi mais Você grave. sabe, né? Então, Você sabe. mas a gente entende. Seria muito bom a gente, nós, conselheiros, ter, sim, uma capacitação para a gente poder, até o que estamos vendo, escrevendo, falando, para que a gente possa ter os nossos momentos certos. Só isso, tá, Patrícia? Mas parabéns. É isso, né? É entender, ter o entendimento do que está fazendo e tudo vai se colocar, e Exato. como pode se cortar. Por mais que eu já falar. venho isso há muitos anos, eu estou sempre aprendendo. Então, a gente tem que saber o que é o certo, o que é o errado, para não poder amanhã falar, eu sei de tudo. Não, a gente não sabe, estamos gatinhando. Mas é isso, gente. Então, falamos sobre o evento, a programação ela ficou do jeito que eu falei, né? A questão da abertura, das falas. Sugiro que você faça um cronômetro. Fiquei Tá? sabendo que vai ter um coffee break muito do chique. Vai ter o café. Ah, bem que eu queria, mas é muita gente. Eu também. A gente pode fazer. Bom, a eu, gente- eu posso ajudar com 2 garrafas de café. Isso, eu ia falar, o café, Faz 2 bolos. a água
A gente mantém isso e quando a gente for visitar as associações com a questão, né, da capacitação ou até a roda de conversa, a gente proporciona esse do jeito que der para nós e eles também, né? Eles fazem com a gente faz com eles, a gente contribui de um lado, eles contribuem de outro, e a gente faz. Eu acho mais viável do que a gente prometer algo na quinta-feira e a gente não conseguir cumprir depois. A gente ainda está engatinhando, né? Nessa questão de estar pegando força. Assim, ó, vou levar. Então, assim, ó, me comprometo em levar 2 garrafas de café e um pacote de bolacha. Beleza. Eu vou levar bolacha também, então. A gente põe pelo menos umas Eu bolachas levo um bolo lá. de cenoura. Levo bolacha também, tá, gente? Tá. Gente, a gente tinha combinado uma coisa, agora já está mudando tudo, hein? Mas a gente pode fazer essa parte do café lá atrás do teatro. Por quê? Vão ter pessoas que vão falar, vai ter gente de associação que vai se apresentar, precisa de um insulto. Isso eu concordo. E deixar o café na entrada, com os copinhos, sabe? E lá atrás, quem levou, coloca lá atrás, para o pessoal poder comer um pouco também, porque vai ficar lá 2 horas, né? Às vezes, o pessoal que vai se apresentar quer uma bolachinha, mas é uma recepção legal para quem está indo no evento, né? Para colaborar. Entendi. Ótimo. Então, ó, com a Superada essa abertura, questão do evento, que eu queria dividir uma Isso. outra Abertura questão com intervenção vocês. artística. Tá. Desculpa, Vanessa, eu te Ela tá com interrompi. delay Pode no áudio. continuar, depois eu falo. Não, era só isso mesmo que eu quis finalizar. É que você está com delay. Você está com um atraso no seu áudio. Ah, tá. Me atrasa para chegar atrás. Então, eu queria Aqui falar sim. sobre a resolução Eu? da inscrição das entidades, Vanessa. Sim. Vamos lá. Enquanto a gente estava preparando as coisas com relação à devolutiva, né, a nossa resposta, a resposta do Conselho ao Ministério Público de Mongaguá, eu e a Vanessa, a gente conversou com o pessoal da Casa dos Conselhos, o Bruno, e eles falaram para a gente sobre uma resolução onde as associações e OSC, né? Todas as OSCs do município, que estava ali dentro do que a gente estava falando, levantando do que o promotor pediu. A gente percebeu o seguinte, que existe a possibilidade da gente fazer um certificado para as associações. Ai, agora eu não lembro o nome, está aqui no meu computador, mas eu não estou conseguindo mexer. Você lembra? Então, é uma inscrição, é um cadastramento. Igual que no CMDCA. É igual no CMDCA, é um cadastro Isso. das associações, Sim. do nosso conselho, e essas associações recebem um certificado Para poder estar para fazendo a poder estar no conselho. Sim. É que tem. Exatamente. Aí Aí no existe a Sim. resolução, né? Eu fiz um compilado fazendo pesquisa sobre a resolução do CMAS, do CMDCA, de alguns outros conselhos do estado, né, de outras cidades, do estado da cidade de São Paulo, até no Conselho Federal. E o documento é que eu estou com um problema no meu computador. E eu estou tentando, o Jefferson está mexendo aqui, ver se ele consegue resolver. Porque o que eu queria era enviar para vocês já esse esboço dessa resolução. Muito bom. Aí, o que eu vou fazer? Assim que eu conseguir resolver o problema no meu computador, que eu puder finalizar e mandar para vocês, aliás, finalizar não, enviar para vocês essa resolução, para vocês darem a sugestão de vocês, se pode ficar do jeito que está, se tem que acrescentar, se tem que tirar. Eu e a Vanessa batemos uma bola com relação a isso, conversamos um pouco,
e a gente, é óbvio, aqui, toda e qualquer resolução que for feita pelo Conselho, embora ainda não seja um Conselho deliberativo, ele precisa passar pelo olhar de todos os conselheiros, né? Acho que todos têm que dar a sua opinião com relação a essa resolução, que é extremamente importante. Para que ela vai servir? Porque aí, quando o promotor pediu, quais são as associações que trabalham com o tema racial no município? A gente tem uma lista com mais de 100 associações, né? Mas a gente não sabe se no estatuto dessas associações está lá contido essa informação de que ela trabalha com o tema racial. Então, a gente não tem como responder. A gente vai falar, vamos tentar chegar o mais próximo possível da realidade, né? Mas a gente não tem um dado concreto de qual ou quais associações estão trabalhando com a questão racial. Então, eu consegui resolver, porque eu coloquei tudo no meu computador. Quando eu resolver essa questão do meu computador, eu vou enviar esse documento no grupo, aí peço que vocês deem uma olhada, porque aí, o que a gente vai fazer? A gente imprime e deixa lá na pasta. Porque quando a gente puder deliberar sobre isso, aí já está lá o documento pronto. O máximo que pode acontecer é a gente dar uma olhadinha, ver se tem uma adequação ou outra para fazer, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? Para fazer isso. Espero que seja no começo do próximo ano, que o conselho já seja deliberativo, mas de uma forma ou de outra, o documento já vai estar lá pronto para receber a inscrição de todas as entidades que trabalham com esse tema dentro do município. Tá bom, pessoal? A questão da resolução, eu acho interessante criar. O que eu não concordo, como eu falei com a Patrícia, é a burocracia. Eu acho muito burocrático para que você se torne algo dentro dos conselhos. E assim, tem associação que é muito humilde. A documentação principal, eu acredito que tem que ter, sim, para que você se torne uma associação, que é o estatuto, o CNPJ. A gente pode até colaborar, mas tem coisas que são pedidas, que nem eu vi nas resoluções aqui, essa última do CNDCA, eles estão pedindo mais coisas do que o CRCE. Então, deixa eu falar uma O CRCE, só um pouquinho. Eu acabei de fazer a inscrição de uma associação do CRCE, que é o Cadastro Estadual das Associações, né, do governo do estado. Eles não tiveram essa exigência tão grande quanto o CMDCA daqui. Aí você olha uma associação que está querendo entrar, que está tudo certinho, mas que não tem nem conhecimento do que é aquele documento. Então, Né? Então, é mais ou menos esse nível, assim, essa balança, esse termômetro que eu acho que a gente tem que ter para que todos tenham a oportunidade de aprender com a gente. E não barrar, olha, você não pode porque você não. Vamos aqui que vamos tentar aqui desse jeito. deixa eu só falar, vou falar pelo CMDCA, porque assim, eu acredito que a documentação que eles estão pedindo realmente teria que ser exigida mesmo, até porque trabalham pelo CONDEC, né? Sim. E sem uma participação também dessa documentação, a gente está tendo muitas demandas aqui com as crianças. Então, como a Patrícia falou, tem 100 e poucas entidades aqui, mas só 4 aqui no município tem uma documentação perfeita, tá? Fiz um levantamento. As que estão aí, muitas desistiram, e tem muitas outras chegando também que já têm documentação. Por isso, eles estão fazendo, tanto como assistência social do CMAS, como o CMDCA, estão fazendo curso de capacitação, porque como vai ter uma nova eleição esse ano, então eles estão vendo documentos, estão vendo que se pode originalizar, né? E acredito que nós podemos também estar fazendo esse curso de capacitação com essas novas entidades, para que nós podemos trazer o que é a resolução que a Patrícia falou, colocar dentro, entendeu?
que seria, porque muitos não têm, É Patrícia, uma solução. da igualdade racial Tem gente como que tá trabalham, mudando entendeu? e não consegue, já pediu 4, 5 vezes e a para gente daí- CNPCA e não consegue. E dessas associações a gente vai ver as demandas, como eles trabalham, onde que é a sede, o que que eles fazem, como que são, quais são os professores, né? Então, existe também como que eu posso dizer para vocês, as demandas que trazem para a gente e que às vezes a gente tem que solucionar. É montada uma comissão também para isso, né? A comissão de de visita. A comissão de visita. Rosa, foi só que não tivesse tanta burocracia que as pessoas tivessem mais oportunidade de estar. Mas, infelizmente, por direitos das crianças, necessita essas documentações. E a gente já brigou por causa disso, mas não teve jeito. E também por lei do município. Tem a lei, igual nós estamos como Conselho Municipal de Participação, né? Desenvolvimento. E a gente quer transformar para uma igualdade racial. Então, a gente tem que começar esse ano por essa sigla, para o ano que vem a gente tentar formular. Isso tem que tomar muito cuidado, porque eles podem bloquear. Então, eu tenho uma dúvida quanto a isso. Eu tentei fazer isso quase com esse negócio da Secretaria da Igualdade Racial, entrando essa parte da Secretaria da Igualdade Racial, aí pode mudar. Aí o conselho automaticamente muda. Muda. A partir do ano que vem, parece que vai virar secretaria. O Márcio mesmo Não, falou. sim, né? secretaria, mas estou falando, essa tentativa que a gente está trazendo com o Ministério Público, com o promotor, dessa implantação dessa secretaria, não é isso que a gente está trabalhando? Sim, mas a gente não tem secretaria, a gente tem diretoria Não, ainda, sim, gente. mas a gente Entendeu? vai trazer uma secretaria. Eu acho que a gente está falando de duas coisas diferentes, pessoal. Uma então, coisa é a CEPIR. A CEPIR é um órgão que dá a possibilidade de monetizar o conselho, que a gente tenha recursos. É isso que eu estou Mas querendo. não que seja uma secretaria do município. Não é uma secretaria do município. Ainda não, nós estamos como diretoria. Aí nós estamos fazendo para a secretaria. Não, isso eu sei, já as portarias estão abertas. Da CEPIR poder estar junto. Não, mas o que eu quero saber é, a CEPIR, ela vem com o conselho? Com o conselho. É? Não entendi. A CEPIR, ela vem junto com o conselho? Então, a CEPIR, ela vai estar associada a algumas, ela pode estar associada a algumas diretoria, porque tem que estar vinculado, porque não é uma secretaria independente. Ah, entendi. Que não é igual à Secretaria da Saúde. Então, no caso, ela teria um setor administrativo que vai tratar das questões de recursos financeiros do município, com relação à questão da igualdade racial. Então, no caso, ela poderia vir junto com o Departamento de Assistência Social. Pode vir junto ou não. É isso que o promotor, a gente estava conversando com relação a isso, que o município pode criar, né? Mas não vai ser não necessariamente vai ser uma secretaria. Ela pode ser uma diretoria, vamos dizer assim, vinculada a alguma secretaria. Isso pode acontecer, que é o que eu acredito que vai acontecer. Porque como o nosso município é um município de pequeno porte, até o ano passado a gente não tinha secretaria, eram diretorias. Então, eu acho difícil ser implantada uma secretaria dentro mesmo porque ia ter que mudar a lei do município, né? Deve ter alguma lei que fala a respeito disso, e eu não vou me aprofundar nisso porque eu não tenho conhecimento. Mas é assim, legalmente falando, a CEPIR ela cuida dos recursos financeiros do Conselho da Igualdade Racial. De onde se arrecada fundo ou se recebe fundo, tanto do município, do governo do estado, do governo federal, para as ações do Conselho acontecer. E essas ações do Conselho podem estar
podem ser direcionadas para qualquer secretaria. Por exemplo, agora, com essa questão das enchentes, se nós tivéssemos implantado uma CEPIR no município, a gente poderia falar assim, olha, verificando que a maioria das pessoas atingidas pela enchente são pessoas pretas, vamos fazer uma ação e vamos utilizar o fundo, os recursos da CEPIR. Entendi. Está tendo muita ocorrência nas escolas com questão de racismo, muita denúncia. Aí a gente pode utilizar esse recurso para fazer uma ação naquela escola pontual ou nas escolas do município, de uma forma geral. De onde vai sair o recurso para fazer tudo isso? Da CEPIR. Tá, estou entendendo. Sim, A gente precisa comprar o manual, o Estatuto da Igualdade Racial. De onde vem o recurso? Se a gente não conseguir solicitar, porque isso pode ser, se eu não me engano, pode ser pedido para o governo federal. O governo federal envia gratuito. O estadual também envia. Então, a informação que eu tinha, porque como eu sempre peço, os meus pedidos são sempre diretos para o governo federal, né? Então, eu não sabia da possibilidade de solicitar através do governo estadual. Mas beleza, tem muitas coisas que a gente pode solicitar, mas que a gente precisa de subsídio. Algum programa, esse programa mesmo, Vanessa, que você teve a ideia, você idealizou. Se tivesse a CEPIR no município, a gente poderia usar os recursos da CEPIR para fazer todo esse aporte de capacitação das lideranças. E também eu tenho um programa que eu inscrevi no edital do Carrefour, que vai ser incrível, que é o mesmo programa, só que a cartilha do Estatuto da Igualdade Racial, ela vem desenhada e com caça-palavras, tudo, e eu quero implantar nas escolas e nas associações, enfim, se passar o edital, a gente vai ter acesso a esse material. Então, já tem roteiro, já tem tudo. Então, vai ser uma adaptação do Estatuto da Igualdade Racial para crianças, né, de 6 a 10 anos, para trabalhar. Aí eu tive essa ideia de fazer, a gente subiu esse edital em nome deste grupo, foi bem legal. E eu acho que é até legal, é uma tratativa de você trabalhar com a criança já essa parte de legislação logo cedo, né? E foi aprovado pela parte pedagógica do governo do estado, a SEDUC aprovou, a gente está, né, trabalhando essa parte lá do governo do estado para que isso dê certo. E é uma ideia, de repente, no ano que vem, a gente trazer isso para a CPI e implantar nas escolas. Boa. Né? Seria até um projeto, né, para a gente poder fazer isso daí para o ano que vem. Para o ano que vem, não, só estou pontuando. Sim, eu acho legal. Eu queria só para ver o colegial, assim, ver o colegiado aqui. Esse ano nós estamos ainda como participação, desenvolvimento, né? Sim. E qual é o projeto desse ano com o conselho? Aí, nisso, nós colocamos esse projeto até novembro, que é o do Estatuto, né, da Igualdade Racial, de trazer. Então, até novembro, nós estamos com um evento uma vez por mês em cada associação. E a questão esse é o projeto. Desse ano, até novembro. Só isso. Né? Por enquanto, até porque a nossa demanda, os nossos braços, eu acredito, que não alcançaria mais. Eu falo por mim, Vanessa. Sim. E segundo, as datas de trabalho do Conselho, que é julho, com a Teresa de Benguela, que é a Semana da Consciência Negra, essa parte nós ainda não sentamos para falar sobre. Porém, eu vou colocar uma coisa aqui bem séria. Eu já estou bem sobrecarregada com a questão da minha demanda, da demanda do projeto, das coisas do Conselho, do Ministério Público, de tudo. Então, se a gente for abraçar mais causas, eu não vou conseguir encabeçar. Então, vamos lá. A gente é um colegiado, né? Isso. Tanto do governo como sociedade civil. Isso. A gente tem que deliberar ações para cada pessoa para não ficar sobrecarregado. É isso mesmo. E além do mais, assim, eu digo assim, a gente precisa ver com o Danilo se realmente ele vai continuar, se não vai continuar, porque tudo isso que nós estamos fazendo, nós não vamos conseguir chegar até o ano que vem com os nossos projetos.
Precisa ter, sim, tudo certinho, com a documentação certinha, quem vai ser o presidente, se vai ter uma nova eleição, se ele vai ficar ou não, entendeu? Porque nem a carta do Júlio não veio, ainda veio, Mas o Júlio já foi exonerado. já foi exonerado. Já foi. Então vamos fazer Tanto que tudo a Patrícia certinho, já está com... porque, olha, tem projetos bons, maravilhosos, tanto do governo como da sociedade civil que está tendo aqui, e a gente não está conseguindo deliberar. Mas alguém tá entrando em contato com o Danilo? Então, eu tentei falar com ele. O Danilo falou para mim que ele ele ia sair do conselho, que ele não estaria mais aqui morando aqui em Mongaguá e iria para Praia Grande. Eu falei, o que tem a ver o conselho com essa mudança? Né? Bom, na verdade, ele postou no grupo, né, que estava deixando a presidência. Mas como ele não fez um documento por escrito, ele só postou no grupo. Aí não sei se no momento sei lá, dos acontecimentos que estavam acontecendo, mas ele informou ao grupo que estaria deixando a presidência e não seria mais presidente. Exatamente. Então, a gente teria que já ver essa questão, entendeu? Gente, mas posso falar a real? Não, peraí, só um pouquinho. Até que ele entregue a carta, ele ainda é presidente. Sim, mas Ele aí... só vai dar Sim, vaga. sim. Deixa a Rosa Por concluir, isso, Vanessa. que há Senão a gente não necessidade, se ele consegue. vai ficar ou não. Gente, é assim, Entendeu? é por uma experiência, tá? É por uma experiência. Porque eu, como tive na frente aí uns 4 anos, eu tive praticamente eu e a secretária, certo? Então, assim, não tinha quórum, mas a gente levou. Levou para não morrer. Então, eu, como, assim, a partir do momento, acho que a gente tem que ter palavra. Se eu não vou ficar mais, já vou dar a carta, porque existe uma documentação, está tudo sendo mudado agora, entendeu? Que às vezes a pessoa, mas eu não vi isso, ele vai dar uma assinatura que a gente fez. Você assinaria alguma coisa? Temos que ter essa consciência Eu também, concordo com a Rosa, entendeu? né? Porque assim, até a questão ele não se decide, né? Ele tem as questões dele, mas não se decide. E o que que acontece? Tudo isso, esse projeto, que nem Quanta que a coisa boa. Vanessa, né, tá à frente aí, o que que acontece? Se hoje, vamos supor, ele retorna, né? Ele vai querer saber o como, e isso vai atrasar, E como né? Isso vai atrasar tudo, porque ele vai querer saber como, quem, entendeu? A Porque gente ele vai conhece o assinar. Danilo. Ele vai querer assinar. A gente conhece o Danilo. Ele Então, também não vai querer assinar qualquer Então, coisa. aí eu vou pedir uma ponta, eu vou fazer uma observação a respeito dessa situação. Eu acredito o seguinte: logo no começo da reunião, o que a gente fez? A gente deliberou, enquanto colegiado, enquanto conselheiros, que a Vanessa iria assumir a responsabilidade dos documentos, dos ofícios, né, que precisam ser assinados. Ok, a Vanessa vai assinar. Aí, em segunda instância, a Vanessa assinando esses documentos, ela coloca a Gabi como já foi, como é que fala? Votada como vice-presidente. mas eu não Lá sou, numa reunião. eu não sou. Então, mas aí é que tá. A partir do momento que a gente concorda que a Vanessa assine os documentos, ela assina esse documento fazendo de você o que você, fazendo de fato o que você já ou melhor, fazendo legalmente o que você já é de fato, a vice-presidente. Sim, concordo com você, Patrícia. Só que assim, teve uma vez que a Vanessa estava nas minhas férias, ela pediu para mim assinar um documento e o Danilo falou que eu não iria assinar porque eu não sou vice-presidente. Então, tipo assim, Não, é porque não tinha feito. Eu compreendo, mas aí a Vanessa assinando esses documentos que estão pendentes, isso já sana essa questão. sim, Patrícia, mas Porque assim, é mais questão também de alinhar as coisas. Vamos supor, a gente vai ter esse evento, tá? A gente vai falar o quê da presidência? Vamos supor, Danilo, o que que a gente vai falar, né? Como que a gente vai se comportar em relação a ele? É presidente? Não é? Como que tá a questão? Fica chato isso, porque assim, a gente Então, inicia, por isso que eu falo que até o dia tudo tem que resolver isso. a gente inicia o quê?
né? Falando, apresentando o presidente, o vice, os demais, e assim, o que que a gente. E assim, se alguém me falar hoje, me perguntar assim, e o presidente? Tipo, eu não sei o que falar. É presidente ainda, não é? Você tá entendendo? É mais questões disso mesmo. Entendi, entendi. Acham que E a, nós e a, enquanto, deve falar com ele, enquanto isso, a Gabriela assume como a presidente interina. Então, a minha sugestão foi que, como ele representa uma entidade, uma associação, é que a presidente da associação, A como o Bruno associação é colocou, quem ou ela, a presidente da associação, encaminhasse uma outra pessoa, indicasse uma outra pessoa para representar a associação, ou que fosse apresentada pelo conselho para a associação da Tia Ju, né? Casa da Tia Ju, isso. um A associação afastamento. Um afastamento, a princípio, de 60 dias, para ele poder se organizar. Enquanto isso, a gente vai tocando barco. Aí, se daqui a 60 dias a gente não conseguir definir, a gente não, porque a gente não tem que definir nada, né? Quem vai definir, no caso, é ele, se vai, se não, se volta, se fica, como é que vai ficar. Não tendo uma resposta em 60 dias, a gente senta novamente e vê o que a gente faz. Então, a minha sugestão é que seja enviada um informativo para a Tia Ju, sugerindo que seja feita uma solicitação de afastamento temporário dele. Então, Patrícia, eu conversei com a Tia Ju referente à situação. Ela falou que o Danilo não tocou no assunto com ela não vai fazer nada sem o pedido dele. E que eu posso dar minha sugestão? Gente, mas não é questão de Não é pedido questão de dele, pedir. porque assim, Ele uma não vez pode o ir. Danilo, Ela ele teve a associação dela. ele teve Nós uma não. fala, exatamente. Nós não tem Ele nada teve a uma ver. fala Eu e concordo. de início eu fiquei muito chateada, Sim. de falta de comprometimento. Então, Não, assim, gente, é assim, nós não somos criança também. Vem no grupo e aí fala, eu não sou mais presidente. Eu acho que nós somos adultos e não funciona assim. eu tenho duas Né? Eu já vi no jogar que não é mais presidente, ou é ou não é, e tem que definir isso logo. E aí, o espaço que a Ju, como foi quem indicou ele, não é que ela fala que tem que esperar ele se manifestar. Eu acho que ela tem que sentar com ele, definir com ele, Danilo, você continua? Não, não continua. E ela vê a possibilidade de indicar uma outra pessoa ou não. Mas que nós não podemos ficar desse jeito, porque aí tudo que nós discutimos até agora atrasa tudo. Nós voltamos a um retrocesso. Então, eu não tinha essa informação de que a Tia Ju havia já se posicionado. Aí, de fato, se ela se posicionou dessa forma, a gente precisa pensar a respeito disso. Mas eu sugiro que a gente, porque por agora não dá para a gente fazer nada. A gente não vai fazer nada a toque de caixa, né? Que na próxima reunião que isso esteja na pauta. É minha sugestão. Mesmo porque a gente precisa de ter serenidade para fazer o nosso evento, que é agora, essa semana. E se a gente for começar a desviar o assunto e pensar nisso, a gente não vai ter calma, a gente não vai ter serenidade, porque a gente vai ficar preocupado com outras coisas. Não que não seja uma situação preocupante, mas pode esperar, não é uma coisa urgente. Não, eu concordo com tudo que você fala, Patrícia, Mas a Gabi estava falando uma coisa e ela não terminou. Eu queria que você terminasse, Gabi. Patrícia, então, esses tempos atrás, o Danilo falou sobre a falta de comprometimento, né? Inclusive, eu estava dentro dessas pessoas, né? Um comentário que eu fiz, e ele respondeu embaixo. Então, aquilo foi para mim também. E assim, e o que ele está fazendo justamente o que ele cobrou
ele está fazendo. Porque independente de, gente, todo mundo passa por situações difíceis. Só que assim, ele está tendo atitude de criança. Isso é infantilidade. Porque assim, independente das questões, ou ele pode, eu tenho certeza que a oportunidade de ele estar vindo até o conselho, né? Ou fazendo seu desligamento, ou explicar. Eu acho assim que todo mundo aqui é humano, todo mundo tem sentimento, né? Conversar, a gente ter aquele momento acolhedor. E isso eu comentei com ele no início, que a gente precisa também, né? Não é só a gente dar, a gente receber também. E ele está tendo essa atitude. Eu pensei em quê? Até chamei ele no particular, não comentei com ninguém, mas eu chamei porque eu fiquei muito preocupada mesmo, independente de tudo, mas eu fiquei preocupada, né? E ele não me respondeu. Até pensei em, tipo assim, não sei, eu não tenho muita proximidade com ele lá fora, mas assim, juntar ou com alguém, né? Ir até a casa dele, tentar entender, né? Às vezes é algo emocional também, né? E isso é difícil, eu sei como é, porque eu já tive depressão, já passei por isso. Então, tentar entender também, né? Olhando para o lado humano, assim. Mas em relação a comprometimento, ele não está tendo. E é uma coisa que ele cobrou de mim e não está tendo. Que é uma coisa fácil de se resolver no momento em relação a isso, né? Ele se pronunciar, ele, né? Eu acho que tem que ser agora, entendeu? Não tem como não deixar, entendeu? Eu acho que isso tem que ser Entendi. o mais rápido possível. Sim, mas o que eu quis dizer no agora, Gabi, foi na situação da gente finalizar o evento, né? E a gente sentar, a gente poderia também, a minha sugestão, que a gente É, sentasse com o Bruno para que ele isso. pudesse dar um norte para a gente sobre quais ações que a gente poderia ter dentro dessa situação, Uhum. né? Ah, A gente é, ter um suporte, vamos dizer da seguinte forma, um suporte técnico da Casa dos Conselhos para saber todas as possibilidades. E eu, na minha opinião, o Bruno manja muito das questões do conselho, aí ele pode dizer para a gente, ó, vocês podem tomar esse caminho, ou esse caminho, né? Ou que seja só um, ó, vocês só podem fazer isso. Mas eu acho que a gente Uhum. precisa, depois desse evento, a gente sentar e verificar com o Bruno o que pode ser feito com relação a essa questão. E quando você fala de comprometimento, e eu falei muito isso com a Vanessa, porque qual é a minha preocupação, né? Nós cobramos a Secretaria, a Diretoria da Educação, nós cobramos a Diretoria da Assistência Social, nós cobramos a Diretoria da Saúde com relação a documentos e prazos, Sim. certo? É. Aí a gente tem uma resposta. Nós fomos questionados, o conselho foi questionado. Então, a minha preocupação girou em torno disso. É o que você acabou de falar agora. Como é que o conselho cobra a diretoria da educação, a diretoria da saúde, a diretoria não sei o que, a diretoria não sei o que mais, e quando nós somos questionados, a gente não responde. Isso. então, Então, tem sim, ó, uma responsabilidade muito grande em cima disso, né? Muito grande, porque a gente está lidando com instâncias superiores. É a Certeza. Promotoria de Justiça do município que nos fez um questionamento. Aí eu vou explanar a minha insatisfação com relação a isso, e eu não quero ser mal interpretada, tá? Eu só quero apontar essa questão que eu acho que é extremamente importante. A questão do documento. O documento que veio quando a gente foi lá em São Paulo, né? Aí você trouxe o documento, passou o documento para a Rosa e a gente pedindo documento, cadê o documento? Onde está o documento? Foi por isso que eu fiz esse comentário com a Vanessa. Eu falei, a gente cobra, então, se a gente cobra, a gente tem que ter a prioridade para cobrar. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não faço?
Então, Então, eu acho que isso serve daqui por diante para quando a gente receber algum ofício para ser respondido, algum despacho para ser respondido, que a gente siga de fato, e se não tiver, a gente construa protocolos de respostas às entidades que nos fizeram questionamento. E que a gente também, isso já foi construído, se eu não me engano, um protocolo de solicitação de resposta. Porque a Pois é. gente colocou no documento, se eu não me engano, que a resposta tinha que vir com tantos dias. Quantos dias eram, Vanessa? Dias. Dependendo da demanda, 7, 3. Dependendo da urgência, 7, 3, né? Então, a gente já tem um protocolo estabelecido para cobrar. Sim. Então, Patrícia, Agora, a gente precisa estabelecer o protocolo interno para responder. vamos Eu lá, acho que isso é extremamente importante. tá, Patrícia, vamos lá então. O dia que fui eu, você e a Gabi lá em cima do Ministério Público, tá? Se eu não falasse, Gabi, pega o documento, ela não saberia. Eu falei, entre ali na fila, porque você é vice-presidente. Até então, eu já pensei que ela tinha a documentação já como vice-presidente. Nós fizemos até errado, porque ela não estava ainda oficializada como vice-presidente. Por isso que ela trouxe o papel, né? Outra coisa também, quando eu falei, logo lá no começo, quando nós fomos para lá, inclusive veio a promotora do doutor Pedro lá junto com a gente, Sim. ela falou assim, quando foi no conselho tutelar, ela falou, Rosa, eles me comunicaram, eu trouxe aqui para a mesa, olha, a promotoria quer falar com o conselho, com o presidente ou com os conselheiros, sobre a CEPIR e pediu uma reunião. Isso foi antes de a gente ir para a promotoria, lá em São Paulo. Aí, graças a Deus, que eu pedi para a Gabi pegar aquele documento que ela representou a cidade de Mongaguá aqui, certo? Tudo bem. E o documento, sim, ficou comigo, porque a Gabi estava de bicicleta na hora, eu levei, só que nós não sabíamos da reunião que ia ter na promotoria. Vim saber daqui um mês depois. Aí eu falei assim, eu virei para o Danilo, falei, Danilo, que dia que nós, todos os conselheiros, vamos falar com o promotor? Ele virou, não, só vai eu e a Patrícia, porque nós somos capacitados para falar. Isso me deixou muito aborrecida, porque nós somos conselheiros também, certo? Eu acho que todos, se nós somos um colegiado, tinha que estar todo mundo lá, saber como que é, como que não era, até quando nós poderíamos entregar os documentos direito. Eu não fiz isso porque eu quis, segurei documento. Existiu algumas complicações. No dia eu vim falar com a Gabi, estou correndo lá na Praia Grande, mas amanhã eu te trago o documento. O que ela falou? Não, Rosa, tudo bem. No outro dia deu a enchente. Depois teve a reunião que ficou só eu e você, eu trouxe o documento para você, não foi? Foi. Então, assim, não foi uma coisa que foi cobrada, que aconteceu. Mas o Danilo tinha que estar junto, porque não é nosso conselheiro. Se nós não pudermos ir lá, ele não tinha que cobrar da gente. Mas foi o que a Patrícia colocou até. Entendeu? Eu não sei o que uma coisa... Nossa, olha só, eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu vou levantar alguns questionamentos aqui com você, tá bom? Com relação a essa reunião, isso foi conversado no coletivo. Foi conversado no coletivo, tá? O Danilo, ele não tinha autorização para levar ninguém. Sim. Ele não tinha autorização. Era para ir só o Danilo. Ele pediu autorização para o promotor se ele poderia levar outra pessoa. E isso foi colocado em grupo, e isso foi colocado no grupo do conselho. Está tudo escrito lá. É só procurar as conversas, porque está no grupo. Não foi uma decisão intempestiva, de última hora, tá? Não foi isso que aconteceu. É só olhar as conversas no grupo lá. Outra coisa,
O que eu falei com relação ao documento não tem nada a ver com a reunião da promotoria, embora depois, no desenrolar de uma situação, ela veio, no final das contas, se juntou com a outra. Mas, assim, essa questão do documento, Rosa, não aconteceu de uma semana para outra. Desculpa, não foi. Foi de 2 Tanto semanas. é que tem lá no grupo, eu perguntando do documento, Vanessa perguntando do documento, isso a coisa de 2 meses atrás, porque essa reunião aconteceu quando? O ano passado. Não, foi uma semana antes, Patrícia, aqui agora. Tá? Eu estava no grupo, eu vejo. Não foi agora, mas eu não vou discutir isso com você. Está lá no grupo, as conversas estão lá, tá? Eu só queria ressaltar 2 coisas. Primeiro, o Danilo não podia, ele não tinha autorização de levar outras pessoas. Ele pediu para o promotor, perguntou se ele poderia chamar outra pessoa. E ele falou comigo antes, e isso foi colocado no grupo do conselho. Tá lá, é só procurar. A gente tem que ter atenção com as coisas. Essa é a primeira situação. E a segunda situação é que eu falo da gente criar um protocolo que, de fato, a gente não tem o direito de cobrar nada de ninguém, respostas, se quando somos questionados a gente não responde. A minha questão é só em cima disso. Porque, assim, como é que eu vou questionar e buscar informação e quero prazo e dou prazo para a diretoria ou secretaria me responder, e a hora que eu sou questionado, eu demoro 3 meses para responder? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E outra, documento do conselho tem que ficar onde? No conselho. É do conselho, chegou, não importa. Coloca para isso, a gente tem uma pasta. Se eu não sei para que serve aquele documento, que fim vai dar, eu pego o documento e coloco na pasta do conselho. Eu não vou levar esse documento para minha casa, porque esse documento não é meu, é do colegiado. Então, eu não quero esticar mais o chiclete com essa questão, porque eu acho que não vem ao caso. Eu só fiz essa observação, por quê? Porque me incomodou o fato de nós cobrarmos tanto algumas instituições, algumas entidades, e falar sobre prazo, porque a instituição tal não responde no prazo, a instituição tal não responde no prazo, e eu até liguei para algumas pessoas, inclusive falei isso para a Vanessa. Falei, Vanessa, isso me incomoda muito. O prazo que o promotor deu foi de 30 dias que a gente tem para responder. Então, como é que a gente cobra das outras pessoas se a gente mesmo não faz? Esse é o meu questionamento. E eu espero que isso, porque a reunião de hoje não é para isso, e eu acho que o prazo de 2 horas já está esgotando aí, temos mais 12 minutos de reunião. Então, a minha colocação é essa, que a gente tenha mais atenção, o que é meu fica comigo, o que é do conselho fica na pasta do conselho. É isso. Eu acredito que nós temos que trabalhar em conjunto para que as Sim. coisas sigam. Sim. Favorecer para que as coisas fiquem mais fáceis, para que a gente consiga andar, né? E, referente aos documentos, eu acho até pertinente, porque se eu perco um documento desse, eu tô, Deus o livre. Então, o melhor é soltar e ir fazendo as coisas do jeito que tem que fazer para a gente trabalhar. Sobre quinta-feira, a data do evento, eu vou chamar o Pedro, vou conversar com ele para ver que horas nós podemos chegar no teatro, para arrumar a parte de data show. Eu acredito que, como o evento vai começar às 15 horas, a gente chega às 13h30, a gente almoça e vai para lá para poder organizar tudo do jeito que tem que organizar. Então, a gente pode marcar às 13h30 lá, né, no teatro, ver realmente quem vai se apresentar, fazer essa parte das falas, né? O doutor Renato Azevedo falou que ia no final, que ia chegar umas 4h30 da tarde, 15 para 5, para finalizar o evento, para a gente, que ele quer muito estar presente.
E eu acredito que vai enriquecer muito o nosso conselho, vai enriquecer nossa pasta, vai enriquecer o nosso conhecimento sobre, e a gente vai começar a mostrar que realmente nós estamos unidos em prol de uma causa. Sim. Isso é muito importante. Tá. E com seriedade, né? Aqui Que só foi o que eu tá- estava conversando hoje com a diretora da escola, da minha filha. E ela super se interessou pela causa, de entender, de conversar, dessa parte do estatuto, de falar sobre isso dentro das escolas, fazer essa capacitação para os funcionários públicos, né, que isso é muito importante. A gente ouviu uma fala aqui da Francisca, de que ela não soube como se portar, e de repente a gente também pode fazer isso, começar a fazer isso, né, na cidade. Mas isso só vai dar certo se a gente começar, se a gente tiver a mesma fala, sabe? Se houver diálogo Então, vamos dentro fazer do nosso grupo. só um pouquinho, Vanessa. Então, assim, você já fez os ofícios para a diretoria da saúde, da educação, para estar no evento? Porque o conselho tem. Eu já fiz o convite. Você já fez o foi convite? convidado. Foi protocolado, assinado, tudo? Não. Então, eles não sabem que eles não vão estar lá, entendeu? Mãe Rosa, Aí, então, tipo agora assim, eu vou te só falar um uma pouquinho. coisa. Você Não. foi e falou com a diretora hoje. Não. Ela é Nós da estamos educação. com problemas com questão de assinatura de ofício, que foi o que eu vim resolver hoje. Então, não junta uma coisa com a outra. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Conversei com a diretora, ela pode ser uma mão e um braço para a gente, para que a gente tenha êxito. Assim como a Gabi é uma mão e um braço para a gente no Departamento de Assistência Social. Assim como quem é da saúde é uma mão e um braço para quem está fazendo na Deixa eu só saúde. te falar, a gente precisa ter, sabe, que eu não estou te questionando. Eu acho que você está super certa. Só que a gente precisa ter isso aqui, ó. Sim. Se a gente não tiver isso daqui para diretorias, isso pode causar problema para nós depois. Foi errado? Mas foi para isso que hoje Entendeu? eu pedi essa Hoje, liberação então, da assinatura. aí amanhã você faz a resolução, já faz um convite, E mamar, e já pede para a gente faz. Vou assinar, vou mandar para casa do secretário do Estado. A gente faz um convite, um ofício circular de convite para o gabinete, para as diretorias. Isso é o certo. Só que como a gente estava com essa da assinatura, eu não consegui fazer. para amanhã não Então, te prejudicar. Ela fez porque isso. ela quis. É, Entendeu? Isso, tá certo. Exatamente. Por isso que eu estou só te E a questionando. Não estou te falando que você está fazendo errado. Não, Ó, a gente você está está fazendo o que a certa. gente consegue. Ah, então, é que né? legal. É isso. Então, primeira tarde, quinta-feira, lá no teatro, quem puder estar. Quem não puder estar, por favor, esteja no máximo até as 2:40, que é o horário do evento, 2:30, tá? Ah, o doutor Renato vai estar também? No final do evento. Tá. Se você vai conversar com ele esses dias? Vai. Pede para ele também ver se pode trazer aí o conselho, que ele também da Insantes, né? Que ela é das ciganas. Ai, vou Entendeu? conversar com ele. Se pode vir junto com ele, Tá. assim, para dar uma fala também, que já é Legal. uma coisa a mais. Muito bom. Tá? É isso. É isso aí, gente. Fechou? Eu vou elaborar a ficha de cadastro das manifestações. Se eu enviar para você, você consegue entender para mim umas 50 fichas? É muito ainda, mas só para se errar, né? Aí a gente leva a ficha de cadastro, né? Tem um cadastro para a gente poder ter em vista já como a gente vai trabalhar. E é isso, gente. Vamos trabalhar. Vamos para cima. As questões das datas comemorativas, eu acho legal a gente marcar uma extraordinária, até porque o mês que vem já é maio. Esse dia 21 de abril nós estamos fazendo já da igualdade racial. Em maio tem algumas coisas também. Ou a gente esperar Abril, até, tem abril, tem algumas coisas também. esperar né? até a reunião de abril, Isso. e aí a gente já faz o quê? Olha, Evento da Tereza Banguela, aí Tereza Banguela em julho, que vamos fazer quais as ideias. Aí Legal. a gente faz a parte, né, do projeto de capacitação, essa parte dessa intervenção do Tereza de Benguela, o que vamos fazer? Nós vamos fazer algo em Mongaguá, nós vamos visitar um outro conselho, nós vamos ter uma representatividade em outra cidade, com questão disso também. Tudo é forma de trabalhar, Sim. né? Aí são ideias que a gente precisa. Tem rodas de conversa, tem artesanato na Isso. Tereza de Benguela, tem o baile charme, né, Patrícia? Tem várias coisas, tem várias culturas, tem coisas boas.
de cidadanias aí, que a gente pode criar palestra, rodas de Isso. conversa legal. A Tem gente muita coisa boa que a gente pode ir pesquisar. E tanto, eu achei, você comentou agora, Vanessa, essa questão de visitar outros conselhos, saber como é que funciona. Aqui na Baixada Santista, eu não acho que a gente tenha muitas experiências assim, vigorosas, com exceção de Cubatão. Mas tem o conselho em São Paulo, que a gente pode ir fazer uma visita num dia de reunião. A Sabe que Rosa falou essa questão do baile charme, que está fazendo muito um sucesso. sucesso danado em São Paulo. Tem 3 locais, na Avenida Paulista, no Parque do Ibirapuera e no Vale do Anhangabaú. 3 pontos turísticos da cidade que fazem, eles estão falando, não é divulgado como baile charme, né? Mas o pessoal conhece popularmente como isso, porque é um local, principalmente o do Ibirapuera, que são pessoas que com oferta e procura de serviços. Vamos supor, eu sou uma bordadeira, eu faço bordado, eu tô lá. Aí alguém que precisa de bordado, isso dentro da comunidade do movimento negro, tá? Aí uma outra pessoa que precisa de bordar uma camiseta, ela vai estar lá e ela vai saber que eu sou bordadeira, que eu tô lá. Então tá rolando até tipo um black money no meio desses movimentos, né? Movimentos da negritude, eu acho super válido. Esse específico que eu estou falando, que é de empreendedores, eles fazem uma caminhada, tem um momento de dança, é no Parque do Ibirapuera. link para acessar Eu tenho. Instagram, põe no grupo para a gente Eu ver. vou colocar, eu vou colocar. Esse do Vale do Anhangabaú é uma questão mais cultural, artística, que o pessoal vai para dançar samba rock. Ah, que legal. Viu, Aí Patrícia? vários... Oi. Eu fui na festa de Iemanjá, aqui em Santos. A feira estava espetacular, só assim para roupas, artesanal, tudo para etnias É negras. a Afrotour que faz? Afrotour, É a super melhor 10. feira que foi. E o Marcelo, lembra o Marcelo, ele é conselheiro estadual da Consciência Negra, ele faz esses empreendimentos. E Então, existe um projeto de uma... que até eu já comentei isso para algumas pessoas, e depois a gente pode se aprofundar mais nisso, que é uma feira permanente, afro-indígena. A gente pode verificar a possibilidade de implementar, assim como tem várias feirinhas de artesanato aqui no município, mas que seja um local permanente, né? Já existe um projeto, já existe conversa com alguns empreendedores, mas, enfim, é uma coisa para a gente ir vendo devagar, com o tempo, porque o movimento negro, assim como todos os outros movimentos, ele tem que ser firme e constante. A gente não pode parar. Uma pergunta para a Gabi. Teve a assessoria para os indígenas dessa enchente? A minha chefe, ela fez, né? Eu acho que a Francisca vai conseguir responder melhor essa pergunta, porque ela que tomou a frente disso, sobre os indígenas, Francisca, em relação a isso. Ah, sim, não, os indígenas, eu estou em contato. Os indígenas, eu estou em contato com eles, falei com eles todos, e a gente está pleiteando uma ação onde nós vamos fazer no dia mesmo da gente. Eu conversei com o Luiz, ele estava muito preocupado, porque ele lá com grávidas, crianças, e ficou o rio fechado, não tinha como ir para lá e nem vir para cá. Aí a gente já estava alinhando já uma ação que a gente vai fazer tanto na Cerro Corá, como lá com o Danilo, na Guarani, e também o Danilo também vai estar se responsabilizando pela a outra de baixo, que é a Jesus, a Tupi,
E também vamos ter também o atendimento também, lá também com a aldeia também da Aguapeu. Então, eu estou perguntando porque, assim, eu vi uma postagem no Facebook de um pajé falando que se preocuparam muito com as pessoas aqui e os indígenas ficaram lá nas enchentes com crianças sem ter um recurso. E, assim, eu me preocupei muito com essa fala dele, sabe? Porque a gente tem um conselho que a gente, né, se preocupa até com a formação indígena. Então, assim, eu falei, eu vou perguntar para a assistência se realmente teve isso, para que a gente também possa dar uma resposta, né? E não, mas a Defesa Civil também, na pessoa do Francisco, também já estava monitorando também essa situação e se houvesse a necessidade de retirar alguém também de lá que tivesse precisando de algum atendimento, que tivesse precisando de algum socorro, a Defesa Civil também já estava preparada também para poder intervir. Mas, graças a Deus, correu tudo bem, não precisou. Então, tá bom. Aí, se puder falar, não, teve sim. Teve assistência, sim, entendeu? Teve, Porque sim. a gente precisa também ter resposta, de direitos e E respostas mesmo também. assim, não só em questão da enchente, mas Sim. assim, o Fundo Social Social, comida, sempre roupa. está fazendo, né, as ações com eles. Páscoa, Dia das Crianças, em relação a ações, kit de então. alimento também. Tem muitas famílias também lá que vêm até o Fundo Social, tanto que hoje eu atendi um, né? Fiz o atendimento com um, ele veio, né? Fiz o atendimento, mas a gente sempre, o Fundo Social sempre está atendendo no possível, tá? Sim. Vamos saber. É isso? Finalizamos então? Gente, uma boa tarde a todos. Tchau, 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 tchau. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, viu? Até quinta. Tchau. Tchau, tchau.